MXRF11, o fundo Maxi Renda. E aí, ele tá barato? E os dividendos? Vale a pena investir nele? Enfim, eu trouxe aqui nosso especialista em dividendos do Clube do Valor, o Felipe Almeida, para junto comigo te responder todas essas dúvidas. Se você é clubista, já deixa o teu like e comenta aqui. Você investe hoje em MXRF11 e por quê? Quer ver que a gente vai acertar por quê? MXRF11, Ramirão. O cara que investe em fundos imobiliários, ou ele tem dinheiro nesse fundo, ou ele já ouviu falar no MXRF11, disso eu tenho certeza. Não à toa. Ó, botei na frente da tua cara, desculpa. Olha aí, ó, a evolução do número de cotistas. Levantou para eu cortar. Esse é o fundo com mais cotistas atualmente na Bolsa do Brasil. Ele já está chegando em 711 mil cotistas, dando mais do dobro de cotistas do que o segundo colocado, que é o BCFF. E aí você pensa, tá todo mundo investindo nesse fundo. Mas como deveria dizer sua mãe, sua família, você não é todo mundo. E é por isso que a gente está trazendo informações plausíveis e critérios claros para te ajudar aqui a definição. Vale a pena investir no MXRF? Não vale? E aí quando você vai pesquisar sobre isso na internet, você acha de tudo um pouco, né? Você acha notícias falando que é hora de investir no maior fundo imobiliário da Bolsa, sim ou não? Aí você encontra outra notícia falando que o fundo está com deflação, mas que mesmo assim ele tem reservas milionárias para pagar dividendos. Já tem outros lugares que está falando para você que você está deixando muito dinheiro na mesa ao investir no MXRF11. E aí, pega você, investidor, como é que você vai decidir de fato se você deve colocar dinheiro ou tirar o seu dinheiro do MXRF? Só tem um jeito, Filipão. Qual é método claro de seleção de ativos. Né? O método claro te diz quais comprar, quando comprar e te diz quando vender. E é isso que a gente vai te explicar muito em breve. Mas antes eu quero falar dos dividendos de MXRF11, também até para contextualizar sobre os dividendos da popularidade do MXRF11. Se você já investe há mais tempo em fundos imobiliários, já deve ter visto que vários fundos, como o Kinea Renda Imobiliária, como o HGBS11 e como o próprio MXRF11 despencaram. Não, zoeira, tá? Eles não despencaram, eles apenas fizeram uma jogada para que a cotação diminuísse e a quantidade de cotas aumentasse, tá? Então ninguém foi prejudicado. O gráfico, ele induz, né, a tu pensar que eles despencaram, mas na verdade houve um movimento aí nos últimos 5 anos, mais ou menos, de popularização do mercado de fundos imobiliários, é um mercado em que você compra cotas unitárias e quanto menor é a cota, mais acessível é comprar, né? Vamos lá, com R$150 você compra uma cota do Kinea Renda Imobiliária, fundo imobiliário, com 190 você compra uma cota do HGBS, com R$10 você compra uma cota do MXRF11. Por isso que a gente acredita que ele é tão popular, né? Tu tava vendo nos comentários sobre umas coisinhas aí sobre isso, né, Filipão? A nossa suposição, ela se confirmou nos comentários dos próprios seguidores daqui do Clube do Valor. Então, por exemplo, o Clayton falou que gosta muito e investe no fundo MXRF11 porque ele tem poucas cotas, mas ele já está conseguindo comprar mais 2 cotas por mês só com os dividendos dele. Além disso, o SGOMS aqui, ele fala assim, ó, fale o que quiserem, esse é o melhor fundo imobiliário, umas carinhas emocionadas. Então, essa sensação que o investidor tem de, com os próprios dividendos, mesmo que sejam iniciais ali, 10, 20 reais de dividendos que você está começando a receber todos os meses, você já ser capaz de comprar novas cotas, traz uma satisfação de estar progredindo para o investidor. E essa é a minha suposição, Ramiro, que o MXRF11 é tão disseminado assim entre os investidores. Eu vejo muita gente falando, né, o segredo das cotas infinitas, né? Você compra 100 cotas de MXRF11, daí tu recebe R$10 por mês, e aí com R$10 tu compra mais uma cota, então agora tem 101 e tal, que é um jeito bom de explicar, né, o que são juros compostos, mas isso não é uma exclusividade do MXRF11. Para saber se vale a pena investir, se tá barato, até mesmo se paga bons dividendos, a gente tem que olhar um pouco mais de coisas. E aqui eu quero falar sobre os dividendos. Como a gente entende que a maioria das pessoas investe pela cotação, a gente também entende e vê que tem muita gente que gosta dos dividendos do MXRF11. Até por conta disso, ele é muito indicado várias vezes em vários meses por analistas do mercado. Mas agora, o que a gente tem aqui de dados do MXRF11? Tá? Vem aqui comigo na tela e te liga só que esse é um fundo que está com um dividend yield, né, dos últimos 12 meses de 11,8%. Tá ali sendo negociado a mais ou menos uma vez esse valor patrimonial. O Filipão aqui vai falar muito mais sobre isso em breve, te mostrar a carteira desse fundo para que você consiga tomar melhores decisões. Mas também quero te mostrar que ele cresceu mais ou menos 14%, né, com o reinvestimento de proventos nos últimos 12 meses, quase 13% nesse ano. E o principal gráfico quando a gente fala de dividendos é esse aqui, né, da distribuição de rendimentos por cota. E você pode ver
que, embora ele tenha caído ali entre 2020 e 2021, ele voltou a crescer, né, a distribuição de dividendos entre 2021 e 2022 e agora está distribuindo aí entre 10 e 11 centavos por cota. E também viu seu dividend yield crescer, porque seja pela maior distribuição de cotas, também seja por quedas recentes na cotação. E o interessante, se a gente olhar o gráfico um pouquinho mais longo, né, você pode ver que no passado recente, mesmo sendo um fundo de papel, ele não sofreu tanto quanto outros fundos de papel. Quer saber por quê? O Filipão aqui já vai te explicar, mas como estamos falando de dividendo, eu quero que tu anote um dado, tá? Que a mediana do dividend yield desse fundo imobiliário é de 1% e que se tu pegasse a tua carteira de investimentos, que digamos, tá, tenha 100 mil reais e investisse tudo em MXRF11, daria para esperar, né, com base no rendimento médio dos últimos 12 meses, um recebimento de R$ 980 mês. E com base no recebimento médio do último dividendo pago, daria para esperar aí em torno de R$ 1.200 mês. É claro, isso aqui é olhar para o passado, mas dá uma estimativa, uma noção, né, do que esperar para cada quantidade de dinheiro investida. Essa planilha aqui, tá, que funciona não só com a MXRF11, pode botar outros fundos aí, por exemplo, sua carteira é meio a meio MXRF11 e HGBS11, ele vai calcular, né, quanto você teria recebido de dividendo aí com base na média dos dividendos pagos. Planilha aqui que faz várias contas e te ajuda a ter mais clareza. Ela tá hoje disponível gratuitamente para quem apertar aqui no primeiro link na descrição, no comentário fixado ou ainda no card aqui, ó, que vai estar aqui em cima da cabeça do Filipão, beleza? Nosso presente aí para você fazer conta e fazer seus próprios cálculos. Tamo junto? Dito isso, falamos aqui um pouco sobre o dividendo, só que não basta olhar para dividendo para saber se um fundo imobiliário está barato ou não. Então, Felipe, bola contigo. Como a gente sabe se um fundo está barato, se vale a pena investir num fundo, né, de acordo com a tua estratégia de investimento? Primeiro de tudo, a gente precisa montar os nossos critérios de seleção dentro de uma estratégia de investimentos. A gente faz isso com a estratégia que a gente chama de S-Rank, que nada mais é um conjunto de critérios. A gente vai cortando vários fundos que a gente não quer. Por exemplo, fundos muito novos que fizeram IPO há pouco tempo, a gente não quer olhar para eles. Fundos mais arriscados de desenvolvimento, fundos mais residenciais, a gente não quer olhar para esses caras. E aí a gente corta todos esses fundos e também fundos que não têm liquidez suficiente para serem negociados no mercado. Depois que a gente faz os cortes, a gente ranqueia os fundos pelo fundo mais barato, segundo o critério de preço sobre valor patrimonial, e também o fundo que tem pagado a maior quantidade de dividendos mensais. E aí a gente chega nos 15 fundos que a gente quer investir dentro da estratégia S-Rank. Exatamente. Por que a gente faz isso? Porque não basta olhar para dividendos, tu começa a pagar um preço muito absurdo para um fundo imobiliário. E se tu compra fundos imobiliários que tem um PVPA menor, em tese, tu está aumentando a tua margem de segurança. Claro, um fundo imobiliário específico ele pode desabar, mas a estratégia S-Rank como um todo, no passado, na linha amarela aí do gráfico, trouxe um desempenho melhor do que o IFIX, a média do retorno do índice de fundos imobiliários, tá? Aliás, um cara que fala muito sobre fundos imobiliários, sobre dividendos como um todo, é o próprio Filipão aqui. Você conheceu ele há pouco e quiser aprofundar aí no que esse cara aqui tem para te oferecer e te ensinar, o Instagram dele, @AlmeidaBFelipe, tá aí na tela, beleza? Quando você vai seguindo ele, a grande pergunta aqui é, vale a pena investir em MXRF11? E acho que o primeiro ponto aqui, né, Filipão, é entender o que está por trás do código, né? O que está por trás do MXRF11. E aí, por favor, bola contigo para mostrar um pouco mais o portfólio do fundo e onde ele está na estratégia S-Rank. A gente vai sempre fazer isso com os nossos telespectadores, né? A gente tem que desenvolver esse hábito de olhar antes o que é que está por trás do nosso investimento para ter mais segurança e clareza na hora de fazer as coisas. Então, importante, né? Desculpa te interromper, mas é um ponto bem importante que o que a gente está vendo aqui não é uma recomendação de investimentos, né? A gente acabou de explicar a estratégia, os critérios dela, agora vamos olhar para o fundo e ver se ele se encaixa na estratégia. Exatamente. É um disclaimer bem importante, porque a gente não gosta de diquinhas, tá? A gente acha que o investidor que segue diquinha não vai muito longe. Então, hoje, a carteira do fundo ela está dividida entre 76%, sua grande maioria, em ativos CRI ali, outros 15% da carteira está em outros fundos imobiliários, 2% está em caixa e 7% está em permutas financeiras.
Inclusive, esse fundo carrega uma possibilidade de um pouquinho mais de risco, que a gente chama da pimentinha ali do fundo, que são justamente essas permutas financeiras. Tirado aqui esse trecho do relatório do próprio fundo, ele tem permissão, segundo o regulamento, de investir em até 20% do seu patrimônio em permutas financeiras. Hoje ele está com 7%, mas aí o investidor precisa saber que ele pode aumentar em algum momento isso aqui também. Então, se a gente vê esse gráfico aqui do investimento ativo-objeto, a gente vê que 20% dessa carteira também está voltada para ativos residenciais. Isso quer dizer que traz um pouquinho mais de risco ali na carteira desse fundo. Lógico, tem vários outros ativos ali dentro também, como 51% em crédito corporativo, em ativos comerciais que são mais tranquilos, mas a gente precisa entender que existem pimentinhas nesse fundo também. Falando em taxa de remuneração, esse fundo hoje tem 40% da sua remuneração atrelada ao CDI+. Ou seja, a taxa de CDI mais 2,5% ao ano ali mais ou menos, e os outros 60% o fundo tem em IPCA e INCC, que são duas métricas de inflação, com uma taxa pré-fixada acima da inflação de 7,3%. Além disso, o fundo tem alguns outros fundos imobiliários na carteira, como mostrado aqui na imagem, e ele vem dando um resultado histórico acima do IFIX e também do CDI, se você considerar a valorização das cotas, mais o reinvestimento dos dividendos, como mostrado aqui na tela. Isso significa, Filipão, que todo mundo tem que comprar? Não. Quem tem que comprar? Vamos começar aqui a linha de raciocínio, tá? Primeiro, ninguém tem que comprar a partir do momento que tu quer investir num fundo imobiliário por curto prazo, tá? Só longo prazo é renda variável, não é renda fixa. Depois, quem não tem uma estratégia, não deveria comprar, porque não deveria comprar nada. Não acredito que alguém sem estratégia consiga ter sucesso no longo prazo. Até períodos mais curtos até rola. Agora, quem tem uma estratégia tem que olhar para sua estratégia e ver se faz sentido ou não. Para nossa, pra gente não ficar em cima do muro, né? De mostrar o que a gente faz com os nossos clientes aqui do Clube do Valor, que é uma empresa de gestão e aconselhamento financeiro, a gente olha para tal estratégia S-Rank, que o Felipe acabou de ensinar, faz uma ponderação aí entre preço por valor patrimonial e mediana do dividend yield, e fazendo esta ponderação, o MXRF11 em novembro está na posição 47 da S-Rank. E aí, se for comparar, por exemplo, com outro fundo imobiliário de código VGIP11, que também é um fundo de papel, que tem um PVPA parecido com o MXRF11, de 0,97 e um dividend yield maior, de 1,35, esse segundo fundo, VGIP11, menos conhecido, né, mais arriscado, fica numa posição melhor. E aí, se você for lá na sua planilha e calcular ali, por exemplo, o rendimento do VGIP11, você vai ver que tanto no rendimento médio dos últimos 12 meses quanto no último rendimento, ele teria um yield maior que o MXRF11, além disso ele tem um PVPA menor. Sempre tem motivo por trás disso, é claro, mas só para te mostrar como é que é tomar decisão com base numa estratégia. E se você quer entender melhor a nossa estratégia, aqui tem um vídeo sobre fundos imobiliários que estamos comprando em novembro. E aqui tá a planilha que a gente te falou, beleza? Faça um bom uso dela. Grande abraço e até mais!